São 15 camadas do sono e essas 15 camadas têm os seus sonhos característicos, têm a sua atividade característica. O bom sono começa antes da gente começar a dormir. Então, é estado de sono mesmo, que é igual para todos nós. Tem a ver com a bioquímica nossa. Boa noite, meus raladinhos com H. Tudo bem com vocês? Adivinha o que eu estava fazendo aqui? Vocês não vão adivinhar. Eu gosto de ficar olhando essas velas de 3 pontas. Para mim é um exercício de relaxamento, assim. Perfeito. Você olha para uma ponta. É bom para quem tem insônia também. Né? Mas com essa vela de 3 pontas. Está dando para ver, Bel, na tela a vela? É sim. Você escolhe uma, né? Dá um número 1, um número 2, número 3. Você sai fazendo esse passeio, olhando uma a uma a chama das velas e prestando atenção à respiração. Não é respirar mais nem menos, mas só prestar atenção. Como eu estou respirando, né? Se faz essa pergunta, como eu estou respirando? Com 5 minutos, com certeza, se você não tiver com sono, vai estar profundamente relaxado. Não sei vocês, mas eu adoro vela. O tamanho do fogo da vela, assim, o tamanho dessa chama, ele é tão bom para tantas coisas, gente. Esse foguinho aqui, ele é milagroso, principalmente esse foguinho em 3 pontos. Devagarzinho eu vou ensinando as coisas a vocês aqui. Hoje eu ensinei a meditação das boas, para ficar prestando atenção. Essa vela aqui está do meu lado, né? Mas o ideal é botar ela na frente e ficar ali prestando atenção. Você vai ver como sua cabeça vai ficar leve, leve. Se você tiver com raiva, se você estiver angustiada, isso dilui o peito. É um grande exercício. Se a pessoa não tiver uma vela de 3 pontas, pode ser 3 velas de uma ponta só? Pode, mas tem que botar assim em triângulo, como você está vendo aqui, tá vendo? Importante colocar em triângulo. Dá um soninho, dá um relaxamento, a cabeça fica leve. Eu adoro fazer isso antes de dar aula. Essa vela que me deu foi a iniciada minha aluna também, Bia Nogueira. Está fazendo um tarô lindo para mim, a Beatriz Nogueira, artista plástica. Maravilhosa. E ela me deu essa vela de 3 pontas de presente para quê? Para Planeta em Oração. Ela também é fã de Planeta em Oração e ela me deu essa vela de presente. Essa daqui foi a irmã dela, a Silvia Nogueira, que é iniciada minha também, minha aluna, e que está escrevendo a minha biografia. Eu ganhei essas 2 velas dela de presente. Eu amo, amo, amo de paixão. Nossa. Eu tenho todo tipo de vela, de todos os tamanhos, né, Bel? É assim. É uma coisa que eu uso. Cada vez que a gente vai comprar vela, volta... Eu vou comprar vela, eu volto e ganho muita vela e uso muita vela. Só que nesse trabalho tem 3 acesas. Uma branca ali atrás, não sei se vocês estão vendo. Mas eu preciso, né? A vela é uma coisa muito boa, é uma ferramenta ancestral. Ela é associada ao sono, ao sonho, à conexão com o mundo espiritual. É uma das ferramentas que você encontra em todas as culturas ancestrais. Todas, não tem uma cultura ancestral que você não encontre a vela. E eu adoro. Também gosto de incenso ali, Biel botou uma ali. Tem mais uma pergunta aqui. Se pode ser de cores variadas as 3 velas colocadas em triângulo? Se você não se concentrar no cor da vela, né? Eu gosto assim, ó, de uma cor só. Sabe? De uma cor só, é melhor. Entendeu? Para poder não distrair, né? A cor não
atrapalhar, não distrair a gente, não competir com a chama da vela. Eu gosto de essa aqui, dessa cor que a Bia deu, tá ótimo. Bom, vamos. Aula passada a gente ficou falando aqui de camada de sono, né, de prece, da elevação da mente. Ficou perguntas? Como é que é? Vocês foram estudar depois? Veio alguma pergunta? Dá um time pro nosso pessoal aí, né, Bel? É sim. Enquanto eles fazem a pergunta deles, eu vou ficar aqui na minha vela, me relaxando. Ó, por enquanto não temos perguntas. Tem pessoas relatando que desde que começaram a participar de Planeta em Oração também tem criado uma conexão muito grande com velas. Que bom. Tá aí uma boa conexão. Então vamos indo. Se aparecer as perguntas, vocês fazem. Biel me interrompe, tá, Biel? Tá bom. Então nós paramos e hoje vamos dar seguimento a compreender as 15 camadas dos sonhos. Do sono e do sonho. Ontem nós falamos sobre, na última aula nós falamos sobre elas, né? Aprendemos que eram 15, mas eu não falei sobre cada uma delas e vamos começar falando hoje. Naquele jeito de aluno que você já sabe, sem pressa. Quem faz meus cursos sabe disso. Não tenho nenhuma pressa em acabar curso. Né? O curso acaba quando ele acaba. Não é isso? Pode passar 8 aulas, 6 aulas, 10 aulas. O curso acaba quando ele acaba. Primeira camada dos sonhos é aquela camada da vigília, que se inicia desde o momento que nós percebemos o sono. O ideal mesmo, ideal, era que quando a gente percebesse o sono, nós pudéssemos ir dormir. Não é? Em Planeta em Oração, as pessoas relatam: a Lu, eu quero ficar com o olho acordado e não consigo, acabo dormindo em Planeta em Oração. E isso acontece porque está tendo ali uma ação, né? Uma ação de elevação do pensamento, uma ação de sutileza, colocando o pensamento bem sutil. E por dentro da gente, né, a nossa mente vai ficando tão sutil, tanto sutil, que ela desliga. E é por isso que eu recomendo as pessoas orarem antes de dormir. É fantástico se a gente conseguisse. Eu conheço pessoas que põem Planeta em Oração do lado da cama. E ali vão ouvindo eu fazer Planeta em Oração, entram na elevação e ali mesmo dormem. Elas relatam cada coisa assim maravilhosa, porque se você dorme orando, se você entra na segunda camada do sono com esse pensamento tão elevado, sem dúvida nenhuma vai aumentar e muito a capacidade de sonhar. Desbloqueia, né? Existem algumas camadas que têm a função de desbloquear a mente, limpar a mente, né? Educar a mente. Qualquer palavra dessa tá boa para definir o que eu estou querendo definir. Para se ter mais sonhos, sonhos mais lúcidos. Né? A primeira camada ela é fantástica. Ela traz ela vai botando a gente com sono, assim, a gente vai ficando mole, vai relaxando a musculatura, começa a bocejar, não é? E ali entramos na primeira camada do sono. É essa camada onde a gente sente o sono. Quando a gente apaga, já está na segunda camada do sono. Né? A primeira camada é quando a gente sente o sono nos levar. Se a gente não pensar em nada, é um exercício, inclusive, que Baltazar passava para mim, para ajudar a lembrar dos desmembramentos. Nesse momento, ficar com a cabeça vazia, sentir o sono, pensar unicamente no sono que está sentindo. Perceber o corpo bocejar, perceber os ombros
É capaz de eu ficar falando aqui, vocês teriam até sono aí em casa, na casa de vocês, porque esse é um exercício magnânimo, não é? De ficar sentindo o peso do corpo, sentindo o sono nos levar. À medida que isso estiver bem aprimorado, você vai perceber que você vai sentir um prazer imenso, um grande prazer de sentir o sono nos levar. Nós passamos aí por muitas serotoninas, endorfinas nesta hora, e o corpo sente como se fosse um pequeno nirvana, não é? Criança sente mais. Às vezes a gente olha, a criança está sorrindo, porque ela consegue se entregar mais do que a gente. Então, se entregar esse sono, sentir esse sono, ver esse sono trabalhar o nosso corpo, é um exercício maravilhoso também. Até o momento que apagou. Aí entra a segunda camada dos sonhos, né? A característica da segunda camada do sono é a gente realmente não tem mais nenhuma percepção do externo, né? Apagou, não temos nenhuma percepção. Na primeira a gente ainda sente uma porta bater, uma luz acender, qualquer barulho. Na segunda camada nós apagamos completamente, não é? E na segunda e na terceira camada que os sonhos, propriamente dito, começam a ser produzidos. Na segunda e na terceira camada, a nossa mente faz uma revisão de tudo que foi no dia. Tanto que se formos acordados nesse momento, se interromperem o sono da gente, e a gente despertar, a gente pode automaticamente lembrar de alguma experiência que passou durante o dia. Algumas pessoas já me disseram isso, Lu, eu acordo e aí me lembro, né, da hora que eu estava almoçando, da hora que eu estava dirigindo, ou da hora que eu estava me deitando para dormir. Vem aquela memória, uma memória do dia, a memória de com alguém que você estava falando no telefone, né? Se a gente é interrompido nesse momento do sono, podemos trazer essa memória clara, lúcida, de uma lembrança forte de uma atividade que nós fizemos no dia. Porque na segunda e na terceira camada, é isso que a nossa mente faz. Vocês já devem ter ouvido dizer assim, quando a gente vai desencarnar, a vida passa por um filme na cabeça da gente. Já deve ter ouvido alguém dizer isso, que é muito comum as pessoas dizerem isso. Pois nessa segunda e terceira camada é o filme do dia, né? Aquilo tudo que nós passamos durante o dia, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente revive, principalmente se houve uma experiência onde a gente gostou muito ou onde a gente não gostou muito. Aí essas são mais fortes e mais demoradas, não é? Então, nós estamos vendo aí a primeira, segunda, terceira camada. Nenhuma pergunta, Bel? Esse chat tá uma bocejação incrível. Imaginei, por causa do exercício, né? Eu não tô me aguentando aqui também. Tá vendo aí? Ó, apareceu 3 perguntas. Uma delas é se não tem nenhum problema acender vela em casa, se não atrai nenhum espírito inferior. Não, isso não tem nada a ver, gente. Vela é luz. Como é que luz vai atrair espírito inferior? O que eles deviam dizer é: não fique bêbado dentro de casa, não brigue dentro de casa. Aí fica essa coisa de não acender vela em casa, para as pessoas irem para as igrejas, acender vela na igreja. Não, sabe, ir para a igreja, ser mais um motivo para as pessoas irem para os templos. Eu acho que esses padres ganhariam muito mais se eles dissessem às pessoas: não fiquem bêbadas em casa, na frente de seus filhos, que isso atrai espírito obsessor. Não briguem, porque isso atrai coisa ruim. Vela é luz, sério. A quantidade de sonhos que temos numa noite indica de alguma forma em qual camada estamos ou não há uma relação direta entre quantidade de sonhos e Vamos camada? falar sobre isso. E uma pessoa falou que um exercício que auxiliou muito, que você ensinou, que ajuda muito a dormir, é o de contornar o corpo, o risco, imaginando um risco contornando o corpo.
Esse exercício eu ensinei no retiro, se não me engano. É maravilhoso esse exercício. Você fazia um contorno, tivesse uma linha contornando todo o seu corpo. Você deita e faz esse exercício. Realmente é outro exercício magnânimo para ajudar a gente a relaxar. Mas sobre a primeira, segunda e terceira camada, nenhuma pergunta até agora. Por enquanto não. Perfeito. Acabou de chegar uma. O que se fazer quando se tem dificuldade de passar da primeira para a segunda camada, necessitando até mesmo de remédios neste momento? Exato. Quando a gente passa pela primeira camada do sono, que a gente conclui essa primeira camada, a nossa mente descansa. Ela começa a descansar e há um profundo relaxamento. Se somos acordados aí, podemos sentir dificuldade de dormir de novo. Que aquele primeiro cansaço que nos levou para dormir, para bocejar, para relaxar, esse trabalho já foi feito. Então, se a gente acorda depois que vivenciou a primeira camada do sono, é difícil pegar no embalo de novo para dormir, né? É difícil. Recomendo fazer os exercícios que nós falamos aqui e não sei se é bom para você. Para mim também funciona muito a leitura. Se alguém me acorda depois da primeira camada, eu preciso ler um pouco, fazer todos os exercícios e complementar com 1, 3, 4, 5 páginas de um livro que me ajude ali a dormir. Não é importante a gente compreender que isso acontece porque já houve um primeiro grande relaxamento da mente. Primeira, segunda e terceira camada é para a mente relaxar. É para a mente relaxar. Se a gente é acordado na terceira camada do sono, essas 3 camadas levam em torno, em uma média, entre 45 minutos a 1 hora de sono, né, para passar completamente. Entre 40 minutos, 60 minutos. Se acordam a gente depois da terceira camada, aí é bem difícil dormir, porque o corpo está cansado, mas a mente está cansada, a mente está alerta. Por isso que eu digo sempre que não se deve acordar ninguém, a não ser no caso de muita necessidade. E se você for acordar alguém, aprende essa dica que eu vou dar aqui. Você acorda pelo ombro direito, tá? Você passa a mão no ombro da pessoa, chama devagarzinho o nome dela. Alô, alô, alô. Todo mundo aqui em casa já aprendeu isso, né? Porque ali a gente também vai acordando devagar, entendeu? Pelo braço direito, aqui, do ombro direito para baixo. Você vai ver que a pessoa não acorda assustada, né? Que o bom é não acordar. Esse aqui é o ideal. A gente dormir as nossas horas de sono em sequência, sem ser acordado por ninguém. Né? Aqui em casa a gente só acorda alguém se for uma coisa urgente e necessária. Senão a gente não acorda. Não acorda. A gente até fala com as pessoas, você dorme com outra pessoa num quarto, deixa um abajur ligado perto da sua cama. Quando você não dorme na mesma hora que essa pessoa, deixa um abajur ligado, uma lâmpada, né? Você vem bem devagarzinho, não acende luz. Né? Se vai escovar os dentes, escova em outro lugar e chega bem devagarzinho, porque é ruim acordar a pessoa. É bem, bem ruim. Se acerta aí o final da terceira camada, a pessoa acorda, sente o corpo muito cansado, mas fica virando na cama para um lado e para o outro porque a mente está desperta. Você veja, para descansar a mente aí, 40 minutos, 1 hora. Não descansou o corpo, né? Mas a mente, com 40 minutos, 1 hora, ela já se recuperou do estresse do dia. Tá? E aí nessa camada que os sonhos começam a se produzir. Tem pessoas que não conseguem ter um sono mais profundo e ficam até a terceira camada e acordam. Aí demoram para dormir, dormem de novo, vai até a terceira camada e volta, né? Vai até a terceira. Se você acorda muitas vezes na noite,
saiba que você fica nesse movimento, da primeira para a terceira, da primeira para a terceira. Tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras para voltar a dormir, né? Tem pessoas que têm um pequeno sonambulismo. A Diane mesmo tem, ela é capaz de ir no banheiro, usar o banheiro, voltar para a cama, dormir, nem lembrar no outro dia que levantou para o banheiro. Né? Mais ou menos liga no automático. Popularmente a gente diz assim, mas não é. É um pequeníssimo sonambulismo, que não atrapalha muito. Não traz. O que foi, meu? Só para não queimar. O incenso, para não queimar a minha planta. Ele veio tirar o incenso. Então, essa é a terceira camada dos sonhos. Os sonhos característicos destas primeiras camadas, quem as tem? Tem aquelas pessoas que acordam, né, muitas vezes durante a noite, como eu já descrevi, ou quando a gente tem um pesadelo, sabe? Aquele pesadelo bem forte, que muitas vezes a gente tem a ideia de que teve o pesadelo de manhã, porque acordou de manhã, mas não é. Todo pesadelo, não é construído nessas 3 primeiras camadas do sono. Tanto os pesadelos como aqueles sonhos muito longos, que a pessoa às vezes escreve 2 páginas de caderno. Tem uma característica que eu já observei das pessoas, dos sonhos dessas primeiras camadas. E aí eu andei para não sei para onde, e aí eu entrei numa loja, e aí eu conversei com a pessoa, saí, depois eu desci, depois... Um sonho muito cheio de movimento. Muito cheio de movimento. Normalmente são sonhos das 3 primeiras camadas. Não significam que eles são inferiores aos outros sonhos. Não existe sonho inferior nem sonho superior. Né? Mas estes sonhos das primeiras camadas têm mais a ver com o nosso cotidiano mesmo. Não é um sonho do inconsciente, é um sonho do subconsciente. Né, da borda do inconsciente ali, ou do subconsciente, como você quiser chamar. É um sonho mais do nosso cotidiano. Pessoas que têm muito estresse, elas podem fazer sonhos muito longos e que, de fato, não tem uma história. Entrei, comprei uma roupa, saí, desci, fui lá. Você vai lendo o sonho, você quer parar para poder interpretar o sonho e não consegue, porque ele é cheio de movimento, mas de verdade ele não traz assim uma simbologia forte. Entenderam do que eu estou falando? Já tiveram sonhos assim? Deve ter tido, que é um sonho muito comum. Tem pessoas falando que sim, aqueles sonhos que parece que é um filme junto. Aquilo sobe, desce, vai, vira, mas não tem uma simbologia forte, uma história forte, né? Normalmente esses sonhos são sonhos de limpeza. Pessoas muito estressadas têm esses sonhos. Existe muito tipo de sonho. Existe sonho de limpeza, que é esse que eu acabei de falar. Existe sonhos de realização de desejos, não é? Você tem muito desejo de comprar um carro, de ter um carro, e você não tem um carro. E aí você começa a sonhar, ou comprando um carro, ou andando de carro, ou sonhar com outras coisas que você também gosta. Entendeu? Chamados sonhos de compensação. Quando a gente está com muita ansiedade de adquirir alguma coisa, ou de viajar, né? E que à noite a gente tem aqueles sonhos com doce de compensação mesmo daquela carência diária, entendeu? Esse já é um sonho para uma camada lá na frente, né? A 7ª camada. A Lu, por que você pulou da 3ª para a 7ª? Eu vou dizer por quê. Porque a 4ª camada dos sonhos, ela acontece aí em torno mais ou menos 3 horas que a gente está dormindo, entre 2 e 3 horas. Se você dorme 8 horas, 3 horas. Se você dorme menos horas, 2 horas. Né? Aí a gente é a camada do desmembramento, a 4ª camada. A mente já descansou, já repousou e ela aprofunda.
Na hora que a mente é profunda, é exatamente o momento em que passa a diminuir os nossos batimentos cardíacos. Ele pode ir de 50 a 60, 50 a 70, não é? O nosso corpo sofre um pequeníssimo esfriamento. A nossa temperatura corporal pode cair um pouco. Aí a minha cai muito, a minha vai para 35 graus nesse momento. Né? Mas sempre tem uma variação para baixo da temperatura. E as nossas ondas cerebrais começam a ficar muito mais lentas. Na hora que o corpo se encontra nesse clima que eu estou descrevendo aqui, nessa condição física que eu estou descrevendo aqui, é o momento em que começa-se o desmembramento. O que pode dificultar um processo de desmembramento, não é? É a bexiga cheia. Isso que eu digo às pessoas sempre. Na hora mesmo de dormir, se você for tomar água, tome um golinho, 2. Procure beber água durante o dia e à tarde, para que já na noite diminua. Entendeu? A gente bebe ali 2, 3 golinhos, como a gente bebe aqui em Planeta Oração, um pouquinho, não é? Para não... Porque se a bexiga estiver cheia, dificulta o processo de desmembramento. Essa é uma coisa que dificulta. Segunda coisa que dificulta, o estômago cheio. Também dificulta muito o processo de desmembramento. Se o nosso corpo físico... Porque se o corpo... Se a gente comeu bastante, não é? O corpo ali à noite, ele não faz a digestão. É muito lento. Então, se o nosso corpo está fazendo uma atividade principal, uma atividade forte, como a digestão, por exemplo, ele não libera a gente para ter sono mais profundo. A gente vai no máximo até a 3ª camada. Não é? O corpo tá, a nossa mente está apagada, mas o corpo está trabalhando. E para acontecer o desmembramento, o corpo tem que não estar fazendo trabalho nenhum. Nenhum. Então, naquele estágio total de relaxamento. Da 4ª camada até a 7ª camada é a camada do desmembramento. Né? A 4ª camada inicia quando o corpo começa a se observar. Quando o inconsciente, a nossa mente espiritual, já falei para vocês que a gente tem muitas mentes. A mente cerebral, que é a mente física, das coisas físicas, e a mente espiritual. Na hora que o corpo está bem, está completamente relaxado, a mente cerebral dorme. A mente relacionada às coisas materiais dorme, está tudo tranquilo. Não tem por que ela estar acesa ali. Então é o momento que ela conclui completamente o sono dela. Nós estamos em estado de sono total. A partir desse momento começa a 4ª camada, até o momento que a gente sai do corpo. Até o momento que há a projeção, que a gente já está, né, do lado de fora, o corpo material dormindo, e entre nossa parte perispiritual, ou corpo astral, ou corpo emocional, tem muitos nomes também esse corpo. E o corpo físico está ligado apenas pelo cordão umbilical etérico ou cordão prata, como muitas pessoas chamam também, tá? Na hora que a gente está do lado de fora do corpo, começa a 5ª. Se formos acordados nesse momento, a gente toma um susto. Tem pessoas que voltam, inclusive, com dores no peito, se acordado neste momento, não é? Porque esse corpo astral volta rapidamente para o corpo físico e desperta. Sem nenhuma passagem, sem nenhum ritmo. Então a gente acorda, pode ter um ataque cardíaco forte, tem pessoas que têm dor no peito, às vezes perdem até a voz, podem voltar profundamente irritada, nervosa, assustada. Nenhuma pergunta, né, Bel? Posso ir indo?
Ó, tem algumas perguntas que não são do tema e tem outras que começaram a entrar sobre o tema das camadas. Como perguntas que não são do tema, é sobre o quê? Sobre sonho premonitório. Gente, sobre tipos de sonhos, nós vamos falar na sequência do curso. Vamos ficar dentro do curso do que eu estou falando agora. Para você poder entender o que é um sonho premonitório, você tem que entender muitas camadas dos sonhos. Né? Depois a gente vai ver em que camada o sonho premonitório acontece. Entendeu? Então, vamos ficar no curso, no programa. Esse curso tem uma metodologia, né? Então, vamos ficar dentro do que está sendo falado. Porque senão depois eu vou falar na frente de sonho premonitório e muita gente não vai entender porque não prestou atenção agora às camadas. Tá? Então, não é o momento da gente perguntar de tipos de sonhos. Nós estamos trabalhando aqui tipos de camadas. As camadas dos sonhos que são extremamente importantes. O que mais, Biel? É possível identificar as camadas durante o sono ou é mais adequado pensar nisso depois quando acordamos? Não, é mais adequado pensar depois que acordamos pelo tipo de sonho, é o que eu estou dizendo, né? Que a gente vai ter, porque cada tipo de camada tem um tipo. Nós já falamos aqui, né? Os pesadelos, aqueles sonhos longos, não é? Descrevi aqui o tipo de sonho, que é característica aí das 3 primeiras camadas do sono. Primeiro e segundo, ou primeira, segunda e terceira, segunda e terceira, né? E não dá para discernir qual, porque pode acontecer em qualquer uma, porque nesse momento a mente está revisando, né? Então, na quarta camada... Tem mais alguma pergunta, Bel? Se o desmembramento é só a partir da quinta. O desmembramento é a passagem da quarta para a quinta. A quarta camada é a hora que a nossa mente começa a revisar como nós estamos. Se estamos com vontade de fazer xixi, acorda e a gente não desmembra, vai lá fazer xixi. Né? Às vezes tem pessoas que têm muita aflição e será que eu desliguei o gás? Pode ser acordado nessa camada. Pessoas ficam muito preocupadas, né? Será que eu desliguei o gás? Será que eu apaguei a luz? Será que meu filho já chegou? Será que meu marido já chegou? Por isso que é bom a gente olhar tudo isso antes. Porque se a gente dorme com essas preocupações, fica ali num canto do subconsciente. Quando chega na quarta camada, acorda. Quem dorme com musculatura muito tensa também acorda neste momento? Acorda neste momento. Se dorme com a musculatura tensa, se dorme com frio, né? Porque como vai ter o desmembramento, a mente olha para ver se pode realmente nos liberar para viajar. Né? O nosso corpo é muito inteligente, é uma inteligência incrível. Eu fico fascinada pela inteligência que Deus nos deu e que muitas vezes a gente nem percebe que a tem. Então, se está com frio, se está dormindo torto, entendeu? Então, é importante a gente... Eu digo sempre isso, olha tudo. Se está bem acomodado na cama, né? O bom sono começa antes da gente começar a dormir. A gente vai, faz xixi, faz tudo o que tem que fazer, olha gás, se tem nervoso, se vai pensar no gás na cama, já olha antes. Se vai pensar se a casa está bem fechada na cama, olha antes. Entendeu? É extremamente importante isso, para quando chegar a terceira camada, na quarta camada a gente começar o processo de desmembramento. Né? É um processo, não é assim, chegou na terceira, pá, desmembrou, não é um processo. Os batimentos cardíacos, como a nossa mente está relaxada, os batimentos cardíacos começam a diminuir, as ondas cerebrais começam a diminuir, a nossa respiração fica um pouco mais longa e lenta, né? A nossa musculatura entrega. Essa é a quarta camada do sono. Quando você desmembra, que está do lado de fora, começou a quinta. Então, o desmembramento acontece entre a quarta e a quinta camada. Tá? Porque não existe o desmembramento sem essa revisão.
que a mente faz quando a gente está dormindo. Está tudo certo, está tudo em dia, está tudo tranquilo para poder liberar para o desmembramento. É a camada que eu falei, que se acordam a gente neste momento, é um incômodo muito grande, porque já estamos fora do corpo, né? A gente tem a sensação de um baque, a sensação de que caiu da cama. É nesse momento que a gente acorda, como se não voltasse um pedaço da gente. Exatamente, como se um pedaço da gente não voltasse. Eu tive uma amiga minha que ela voltou, foi acordada nessa hora, ela não conseguia lembrar o nome dela. E ela foi ficando apavorada, né? E graças a Deus ela se lembrou desse curso, ela já tinha feito esse curso, e fez a Lu falou quando estiver assim para olhar para a mão. Ela começou a olhar para a mão. Então se você for acordado nesse momento, por você mesmo, ou por alguém, ou por algum barulho externo, que você se sentir assim, olhe para suas mãos. Você vai ver que na mesma hora a sua consciência vai voltar. O exercício de olhar para as mãos antes de dormir é muito bom também, de ficar na cama olhando para as mãos, ajuda bastante a aumentar a lucidez da gente nos sonhos. Pessoas que têm pavor noturno, se elas fizerem esse exercício de olhar para as mãos, que vai criando uma simbologia de calma e harmonia. Né? Eu já tive pessoas que já me escreveu. A Lu estava tendo um pesadelo horrível e dentro do pesadelo me veio a lembrança de você mandando olhar para as mãos. Eu pensei em olhar para as mãos, o pesadelo passou e eu acordei. Né? Então esse é um exercício muito bom também. Então tá aí. Essa camada, se a gente for acordado, a gente não lembra de sonho. Entendeu? Se a primeira, a segunda e a terceira camada já estavam construindo até um sonho, esse susto que a gente toma apaga. Pode apagar completamente até algum sonho que a mente já tenha articulado, né? Bom, na quinta camada é a camada que a gente segue para o mundo espiritual. Tem sonhos muito característicos de quando a nossa mente capta de alguma forma, né, esse nosso momento extracorpóreo. São aqueles sonhos em que as pessoas sonham voando, são aqueles sonhos que as pessoas têm subindo escada, subindo ou descendo de elevador, atravessando ponte. Eu já atendi muitas pessoas, elas traziam esses sonhos e eu fui catalogando, voando, caindo, subindo escada ou descendo, subindo ou descendo elevador, voando com o corpo, voando de avião, não é? Dando pulos altos. São lembranças, são sonhos de lembranças característicos dessa primeira camada dos sonhos. Não é? Dessa camada, primeira não, né? Dessa primeira do desmembramento. Da quinta e da sexta camada. Nesse momento é o momento do desmembramento. Nós não estamos, nosso corpo está à disposição de viver uma experiência fora. Já vimos aqui que a primeira, e segunda e terceira levam em média 3 horas, a quarta e a quinta camada levam em média 5 minutos, então 3 horas e 5 minutos é uma média, e a quinta e sexta camada, aí depende, tem pessoas que levam 1 hora, tem pessoas que levam 2, né? Aí a gente tem que analisar o sonhador. Aí teria que ter uma consulta comigo, uma coisa, para a gente analisar você, para ver quanto tempo você leva, em média, em desmembramento. Mas é de 1, 2, 3 horas no máximo. Que aí já completaria no máximo 6 horas de sono. Aí a oitava camada é a camada da volta. Né? É o momento em que nosso corpo volta a integrar. Né? A gente retorna do plano espiritual. A oitava camada é a camada da volta. Se somos acordados também nessa camada, podemos ter sensações parecidas com a da quarta e quinta. Parecidas com a da quarta e quinta, porém mais profundo.
demoramos muito de acordar. Se nos chamam na 8ª camada, a gente tem dificuldade de acordar. Na 8ª camada, o sono é muito pesado, né? Nessa camada, podemos levantar, responder, balbuciar e voltar a dormir e nem nos lembrarmos. Se a gente falar alguma coisa só pela mecânica cerebral, entendeu? Mas a nossa consciência não está ali. Tem muitas pessoas que falam dormindo. É normalmente nessa 3ª camada. Eu, quando comecei os desmembramentos, 8ª camada, a 3ª da volta, né, ali? Sim. Dessa 8ª camada. Eu, quando eu estava no começo dos meus desmembramentos, eu falava muito. E falava sobre o que eu estava fazendo. Aí eu botei para gravar, às vezes eu não me lembrava, acordada, ainda que tinha ido no mundo espiritual, tarará, tarará, mas ficava gravado minha voz ali. Eu dizia, né, eu saí do corpo, eu viajei, eu fui num lugar, eu fui numa colônia espiritual, como se eu estivesse contando, né, para alguém. Eu falava alto. E meu irmão viu que eu estava falando, falou comigo, eu comecei a gravar para ver o que era isso. E estava escrito, estava falando essas coisas lá. Então essa é a 8ª camada dos sonhos, né? Sonhos muito chamados de simbologia esdrúxula. Você vai ver até esse tipo de sonho no meu livro lá, que eu escrevi. Você sonha, acho que, não sei se no livro de sonhos ou no livro Caminhos de um Aprendiz que eu falo sobre isso. Você é despertar... Dos sonhos tem isso, sim. Tem nos sonhos? Sim. Se você é despertado... Ou melhor, desculpe, os sonhos dessa camada são bem esdrúxulos, coisas que não acontecem. Né? Eu tinha um paciente que ele sonhava de manhã com a máquina de lavar falando com ele, olha só. Diz ele que a máquina de lavar abria e fechava a boca e falava com ele. Sabe, sonhos assim muito de simbologia esdrúxula. Um pássaro está falando com você, um leão, ou você é um animal. Né? Você sonha que você é um elefante ou que você é uma girafa. Simbologia bem esdrúxula. Por quê? Eu vou explicar por que é esdrúxulo. Você já está trazendo para a sua mente contextos de uma vivência extramental, fora da mente. E a mente, enquanto não está habituada, ela pode estranhar tanto o tipo de sonho como o éter que vem no nosso corpo astral quando retornamos do nosso desmembramento. Tá? Ou a gente vai trazer o éter, um elemento mais sutil, se ao desmembrar formos para um lugar mais sutil, ou o nosso corpo vai trazer um nível de energia muito densa, e a mente estranhar os dois, não é? Por não ser a ela habitual, não está habituada, entendeu? Então, nesse momento, a mente cria símbolos, revelando a sua estranheza, não é? Eu tenho uma amiga no mundo espiritual que eu sonhava muito com ela como uma flor de lis, como uma flor. Aquela flor falava comigo, ou seja, não era a flor, quem estava falando comigo era ela. Mas a minha mente ainda não se lembrava com lucidez dos desmembramentos. É um momento em que a mente tenta entender o que está acontecendo, não consegue, e aí cria a simbologia exótica ou a simbologia, essa simbologia esquisita. Perguntas até aí, Bel? Tem sim. Alô, você mencionou em outra aula que os sonhos compensatórios costumam acontecer também na 7ª camada, quando estaríamos então em desmembramento. Por que neste momento? São 2 momentos em que nós estamos vivendo um prazer, né? O prazer de aprofundar no sono, lá na 3ª camada, e na 7ª, um prazer de estar... acontece o sonho de compensação na 7ª camada quando você desmembra e vai para um lugar prazeroso. Você vai para uma colônia espiritual, você vive uma experiência prazerosa no desmembramento, porque na 7ª camada você não está dentro do corpo. Entendeu? É mais comum o prazeroso da 3ª camada. Da 7ª camada é sine qua non.
Quando vem um sonho compensatório da sétima camada, é por você estar vivendo uma experiência, encontrou alguém muito querido no plano espiritual, entendeu? Os sonhos compensatórios da terceira camada tá sempre relacionado a desejos materiais que a gente tem. Por exemplo, tá muito cansado, sonhei que estava dormindo, né? Tô querendo adquirir um carro, uma casa, uma viagem, ou ver alguém. A Vitória, que fez a pergunta, disse que ela sonha muito comendo doce. Exatamente, sonhar comendo doce. Exatamente, esse é da terceira camada. A sétima camada é um prazer mais afetivo, não é uma compensação mais afetiva. Você sonha muitas vezes que estava com alguém, não lembra quem é essa pessoa, mas que era alguém. A Jenny sonha muito com isso. Alguém que você ama muito, alguém que você tem muito carinho, né? Porque você acorda, mas a cabeça não lembra de quem é ainda, né? Esse aí é o sonho da sétima, oitava camada. Se acordamos no momento da quarta ou quinta camada, quando voltamos a dormir, pode ser que voltemos direto para o estágio do desmembramento ou sempre zero o processo? Depende, né? Se você voltar a dormir imediatamente, você pode voltar para a terceira camada e voltar para o sono profundo, cair, passar pela primeira, segunda e terceira em instantes. Sempre zero o processo, porque sua mente despertou, zerou o processo. Se você dormiu rápido, aí com 10, 15 minutos, passou pela primeira, segunda e terceira de novo, rapidamente. Entendeu? Digamos que o canal, né? O canal do subconsciente já estava limpo. E a gente viu aí que primeira, segunda e terceira é revisão do que a gente fez durante o dia. Então, se a gente é desperto aí na quarta e quinta camada e o canal ficou limpo, né? A primeira, segunda e terceira camada já feita, foi muito bem feito, pode acontecer da gente ir para a primeira, segunda e terceira rapidamente e mergulhar de novo na quarta camada. Como pode acontecer da gente perder o sono completamente. E aí, quando conseguir dormir, voltar para a primeira, segunda e terceira de novo. Então, pode acontecer as duas coisas, depende da pessoa, depende de cada um de nós. A famosa paralisia do sono, quando não conseguimos mexer o corpo, mas já estamos presentes, acontece neste retorno da oitava camada? É mais comum no retorno da oitava camada, tá? É o mais comum, né? A gente fica, mas lembre disso, faça o exercício de olhar para as mãos, que melhora bastante esse processo. Essa paralisia, que a gente está com a mente acordada, mas não consegue se mexer. Tem pessoas que entram em desespero, ficam nervosas. E nessa hora a gente tem consciência. Por isso que eu estou dizendo, faz o exercício de olhar para as mãos antes de dormir, porque como a gente está consciente ali, vai chegar uma hora que esse exercício vai entrar. E na hora que vier na mente olhar para as mãos, você sai desse processo. Sim, é bem comum da oitava camada esse sentimento. Alu, acordar com a sensação de queda ou acordar com a sensação de que como se estivesse sendo sugado para baixo, é quando o desmembramento não foi feito da forma adequada? Não, é a mente tentando ler, não é? Vocês precisam entender que toda vivência feita fora do corpo, para a mente é muito estranha. Simplesmente porque a cultura de falar sobre estar fora do corpo é muito pouca atualmente. Antes não era assim, né? Na Grécia Antiga, no Egito Antigo, no Israel Antigo, não era assim. Depois da fundação da Igreja Católica, muita coisa foi retirada. Por isso que queimaram a biblioteca, acabaram com a Grécia. Então, hoje em dia, a gente não tem, não é comum, não é corriqueiro o tema estar fora do corpo. Não é? É por isso que eu faço muito esses encontros de domingo à noite, para trazer esse tema, trazer essa coisa à voga, botar as pessoas para ficar ouvindo ali, porque isso ajuda bastante no processo de sonhar também.
Nosso encontro de domingo, a live aberta. Então, tudo que acontece fora do corpo não é um tema cotidiano para a mente. Então, ela é estranha. Entendeu? Ela é estranha. Então, 1000 coisas podem acontecer nesse estranhamento, não é? A gente ter a lembrança de que foi sugado, ter a tradução que caiu, em vez de vim planando até meu corpo. Não, caiu, sensação de queda. Porque é mais ou menos o que acontece, só que não é uma queda, né? É uma descida. Mas a mente pode ler como uma queda, como sensação de estar sugada, entendeu? É começando a fazer esse registro. Alu, você já ensinou diversas vezes que todas as pessoas desmembram. Aquelas que não conseguem atravessar para a quarta e quinta camada ficam desmembradas sobre o corpo? Exatamente. Na quarta camada, na quinta, ela sai, né? Saiu é quinta camada. Se ficar em cima do corpo ou se for para outro lugar, é quinta camada. Quem vai para outros lugares é o início da sexta e sétima. E oitava, o retorno. E as pessoas que não passam da terceira camada? Isso é um estresse violento, né? É muito estressante, as pessoas acordam muito cansadas, porque não vivem o sono profundo, entendeu? Pode ter angústias, pode ter depressão, porque o desmembramento ele é uma parte importante da nossa fisiologia também. Quando o nosso corpo astral, ou emocional ou perispírito, qualquer um desses nomes, quando a gente sai do corpo, a gente descansa. É uma coisa incômoda para a nossa porção etérica estar dentro da matéria. Né? É uma limitação de tudo, limitação de tempo, limitação de espaço. É outra realidade que a gente vive dentro da matéria. Enfim, e é importante para a nossa fisiologia, para a nossa saúde, esse desmembramento é fundamental, né? Mesmo que fique só em cima do corpo, é fundamental para a fisiologia. Se a gente sai do corpo e vai para para as colônias espirituais, é importante para a nossa evolução espiritual. Mas, pelo menos para a nossa fisiologia, é fundamental dar uma libertada, sabe? As pessoas falaram que foi muito importante a live de domingo, tanto pelos relatos, mas também para conseguir ver que cada pessoa tem um ritmo, está num estágio diferente. Cada pessoa tem um ritmo. É difícil você encontrar 2 pessoas no mesmo estágio, no mesmo ritmo. Eu tenho iniciados da mesma idade, que entraram na iniciação no mesmo dia, fizeram mais ou menos os mesmos trabalhos. Cada pessoa é um ritmo, cada pessoa tem a sua prioridade. Prioridade é uma coisa séria, viu, gente? Eu acredito que eu tive muita coisa com a minha espiritualidade, porque eu coloquei a minha espiritualidade em prioridade na minha vida. Já disse a vocês isso. Né? Entre levar 10 anos numa casa iniciática e fazer faculdade, eu fui fazer a minha iniciação. Entendeu? Então, hoje, aos 60 anos, eu vejo com muita coisa assim que eu galguei, porque eu abri mão de outras. Né? Enquanto minhas amigas estavam namorando, curtindo a vida doidado, eu estava sozinha, sem ter ninguém, 10 anos, dentro de uma casa iniciática, estudando, me dedicando unicamente a isso. Então, tudo tem a ver com prioridade, não é? Pessoas que tomam álcool mais de 2 vezes por semana prejudica o processo de desmembramento, principalmente se for seguido. Então, quem bebe sábado e domingo, ou sexta e sábado, aí o corpo está pronto para fazer um desmembramento, ir para a 7ª camada, 6ª camada, ou seja, para longe, aí 3 ou 4 dias depois. O álcool mantém a gente ali desmembrado em cima do corpo. Entendeu? Então, é uma série de coisas assim, né, que interfere. Quando estamos nos estados de desmembramento mais profundo, como por exemplo quinta, sexta e sétima camada,
ainda assim sonhamos ou é apenas a mente traduzindo o que viveu? A mente traduzindo o que viveu, que também é chamado de sonho, né? Sonhos de projeção, sonhos de desmembramento. É a mente registrando. Só na 15ª camada, eu, por exemplo, trago a lembrança na 15ª camada e eu sei o que é lembrança de desmembramento, né? E sei o que é sonho. Mas aí, quando chegar na 15ª camada, a gente vai entender isso aí. Alu, Oi. o que você está falando são as camadas dos sonhos. Isso é diferente dos estágios do sono, correto? Não, é similar. Eu estou falando dos estados do sono e o que está acontecendo nesse estado do sono e o tipo de sonho de cada estágio. É disso que nós estamos falando. São 15 camadas do sono e essas 15 camadas têm os seus sonhos característicos, têm a sua atividade característica. Ninguém desmembra na 3ª camada nem na 9ª. Entendeu o que eu quis dizer? Então, é estado de sono mesmo, que é igual para todos nós. Tem a ver com a bioquímica nossa. Muitas pessoas relatando que realmente com o exercício de olhar para as mãos melhorou muito a questão do pânico, da paralisia, de pesadelos que tinha. Uma pessoa está perguntando se nesse momento que estamos na paralisia, se começamos a ouvir vozes, a ver coisas, pode ser a presença de obsessores ou pode ser também uma tentativa da mente de decifrar o que está acontecendo? Pode ser tudo. A gente pode estar ouvindo ali, não só obsessor, pode ser o nosso mentor, né, que está falando com a gente, pode ser lembrança de diálogos que ouvimos no plano espiritual e estamos voltando, né, a um retorno de um corpo. Na hora que a gente retorna, tudo o que a gente viveu, essa informação é imediatamente passada por sinapse da mente espiritual para a mente cerebral. A mente cerebral muitas vezes apaga tudo isso e fica com um pequeno símbolo, né? Um pequeno sonho, uma pequena sensação. Né? À medida que esse pequeno vai aumentando, a gente está começando a se lembrar dos desmembramentos. Na live de domingo você falou de pessoas que desmembram e ficam fazendo a mesma coisa. É por isso que não devemos ter uma rotina muito rígida e mudar a maneira que fazemos as coisas? Sim, uma rotina muito rígida pode criar um limbo, né? E também dar conhecimento à nossa mente, né? Dar conhecimento. Tem pessoas que ficam tão obtusas, obtusão mesmo, que desmembra, o mentor está ali, mas não ouve o mentor porque a mente não tem essa informação. Eu vou dar um exemplo a vocês aqui. Eu vivi uma experiência muito forte, muitas experiências muito fortes na minha iniciação. Eu fiz uma iniciação muito profunda, eu fui morar com os índios, enfim, por um tempo. E veio um índio para a cidade, que ele queria conhecer a cidade, que ele nunca tinha saído da mata. Nunca. Foi muito impressionante, porque tinha muita coisa que ele não via. Ele não viu, ele não percebeu que o avião voou. Eu não falei nada, né, para viver a experiência. Quando voltou, ele, como? Isso ficou, e o chão passou por debaixo rápido? Ou ele foi rápido pelo chão? Como foi isso? Quando eu falei que o avião tinha voado, ele não acreditou. Né? Ele não percebeu, ele não sentiu. O liquidificador, ele ouvia o barulho, mas não via o liquidificador. Eu apontava, o barulho vem dali, ele ficava assim, ó, porque ele não sabia o que era liquidificador. Até o momento que eu botei a mão dele, ele viu vibrando, a partir daquele momento ele... Né? Então, é muito importante a gente dar à mente cerebral conhecimento. Tem muitas pessoas que tem na sua mente espiritual até muito conhecimento, mas não passa para a mente cerebral. Eu já vi muita gente dizendo coisas que eu fiquei sem entender.
não é? Assim, eu não preciso estudar porque meu mentor espiritual vem, diz tudo, e eu não preciso estudar. Aí eu faço, você se lembra do seu desmembramento? Não, claro, né? Então, tem muitas pessoas, já tem pessoas que vêm fazer trabalhos comigo, e quando começou a dar informação à mente cerebral sobre isso que a gente está falando aqui agora, não demorou muito se lembrar de muita coisa do plano espiritual. Ou seja, já estava tudo ali no inconsciente, não é? Mas como a mente cerebral não tinha o conhecimento, não fazia a leitura. A gente precisa entender o que é ler. Eu digo sempre que nós já passamos a idade da escrita. Realmente, tem 6.000 anos a idade da escrita em planeta Terra. Mas eu acho que a gente ainda nem chegou na era da leitura, porque a gente não sabe direito do que é leitura, né? Principalmente essa leitura da mente espiritual para a mente cerebral. A mente espiritual tem um código muito sutil que a mente material, a mente cerebral, não consegue ler. Por isso que lê só em símbolos de sonho. Tudo isso são símbolos que a mente cerebral faz aquele esforço, aí transforma muitas vezes um diálogo inteiro numa cadeira. Transforma viajar para o mundo espiritual num voo de um pássaro. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então a mente cerebral, para esse tipo de memória, ela ainda é muito rudimentar. À medida que gerações e gerações deem esse conhecimento à mente cerebral, ela será mais sutil também. E nossos filhos e nossos netos terão mais facilidade de se lembrar dos desmembramentos. Infelizmente, a nossa mente ainda é muito rudimentar, a mente cerebral. E para ler a nossa mente, fazer sinapse com a mente espiritual, necessita de uma base de conhecimento, né? Para na hora que estiver passando, eu estou desmembrando. Não, eu não estou sonhando com um pássaro, isso é um desmembramento. Não, eu não estou subindo no elevador, isso é um desmembramento. Entendeu o que eu falei? Ler, entender a mente cerebral, entender o que está acontecendo com a gente. A mente cerebral sabe quando a gente quer fazer xixi, cocô, quando a gente está com sede, quando a gente está com raiva. Tudo que é mais denso, a nossa mente cerebral sabe. Mas até uma leitura mais sutil, você veja a dificuldade que a mente cerebral tem. Tem pessoas que não conseguem ler poesia. Mas eu não entendo nada. Por causa da linguagem ali que não é concreta. Né? A linguagem da poesia é subjetiva. Por isso que uma coisa que ajuda muito a gente a ter lembranças do mundo espiritual é ler poesia. Para criar exatamente na mente cerebral uma condição de fazer leituras mais sutis. Vocês entenderam o que eu estou falando? Estão entendendo, sim. Falando que está sendo bem clara essa aula. Lu, então deixa eu ver se eu entendi. Se desmembramos já com consciência e conseguimos trazer as memórias dos desmembramentos, na sexta, sétima e oitava camada, ao invés de sonhos, trazemos essas lembranças? Sim, aí já dá 15ª camada, tá? 14ª, 15ª. Esse tipo de trazer a lembrança, aí já a mente cerebral já acessa a 15ª camada do sono. A gente vai chegar lá. Hoje eu trabalhei até a 8ª para não confundir. Lu, você ensinou no grupo de membros a passarmos o sum na sola do pé para auxiliar um pouco no processo da insônia e no sono. Pode ajudar a atravessar com mais facilidade essas camadas? Pode. Na sola dos nossos pés está a energia mais densa do nosso, que a gente conecta, né? Que você vê que essa energia ela não pode passar da nossa panturrilha. No máximo no joelho. Se ela chega no joelho, já dá problema no joelho da gente, que é a energia telúrica da Terra. Essa energia, eu já falei em diversos grupos, eu te falei nesse grupo aqui, quando a gente começou também, que eu sempre começo por aí, pela anatomia do corpo sutil, que essa energia, ela é
muito densa, né? A mesma energia que todos os animais têm. Todos os animais, todos do planeta Terra. E que o homem tem até a panturrilha ali. Por isso que o Ossum, na sola dos pés, ele ajuda a refratar essa energia densa, né? Então é bom botar na hora de dormir, entendeu? Durante o dia, assim, eu não recomendo. Até porque a gente tem que estar com densidade ali, porque vai pisar na rua, vai pisar no escritório, vai pisar aí no mundo, né? Mas na hora de dormir eu recomendo botar na sola dos dois pés um pouco do Ossum para refratar, botar um pouco mais sutil a energia telúrica. Ajuda a dormir e ajuda nas camadas do sono. Ok, turma? Então, eu gostaria de deixar um exercício para vocês. Desde o começo do nosso curso que eu venho pedindo que vocês anotem seus sonhos, não é? Então, o exercício agora é o seguinte: vocês voltarem lá no caderno e tentarem identificar que tipo de sonho é esse aqui. É da primeira, segunda e terceira? Foi da quarta? Né? Até a oitava, como a gente já deu aula aqui. Se você não entendeu ainda a sétima, a oitava, pelo menos da primeira, segunda e terceira, você tentar conseguir identificar. Se você tiver dificuldade, é só você assistir essa aula de novo, que eu falo bem faladamente nessa aula quais são as principais características dos sonhos da primeira, segunda e terceira camada. Tá? Então é importante esse exercício. Ai, Lu, eu não fiz o caderno dos sonhos. Então, você vai fazer o caderno dos sonhos e vai fazer esse exercício depois. Mas, se você quer buscar uma afinidade com os seus sonhos, precisa anotar os sonhos e fazer os exercícios propostos neste curso. Tá bom, turma? Alguma pergunta aí, Bel? Ó, tem muitas perguntas sobre muitos temas, mas o pessoal está gostando profundamente dessa aula das camadas, está sendo esclarecedor para os conteúdos que eles estão trazendo nos sonhos, para as sensações que eles estão trazendo. Ainda não chegou na camada do sono premonitório, tá vendo? Porque eu não falei dele ainda. E estão anotando um monte de sonho, então eles vão estar fazendo o exercício e conferindo com os sonhos quais são as camadas. Mara, se vocês fizerem esse exercício, se vocês pedirem a pessoas, está na hora de vocês começarem a pedir a pessoas para anotarem os sonhos e dar os cadernos para vocês identificarem. Quanto mais vocês fizerem este exercício, mais sobre sonhos vocês vão entender. Vão se tornar especialistas. Chegou o momento que a aula precisa ser prática. Chegou o momento que a aula precisa ser trabalhada, tá? E eu recomendo muito um livro do Jung, Sonhos, Símbolos e Reflexões. Esse livro do Jung é muito interessante, entendeu? Tem um também que eu gosto muito, de Museu Hermético, porque tem um monte de símbolos ali, né, de símbolos da antiguidade. O Jung é Memória, Sonhos, Reflexões. Memória, Sonhos e Reflexões, sim. Recomendo Caminhos de um Aprendiz, que é meu livro que eu escrevi. Recomendo meu livro de sonhos também, de sonhos cabalísticos, ok? Tem também aquele do Jung, é O Homem e Seus Símbolos. O Homem e Seus Símbolos, é muito bom esse também. É muito bom pintar mandala, é muito bom ler poesia, né? É excelente para texto poético, para poder ativar a mente nesse tema tão subjetivo que esse tipo de exercício traz uma certa concretude, ajuda a mente a pensar mais concretamente sobre o tema sonhos. Eu tenho falado muito aqui de sonhos e oração. Vamos para o Planeta em Oração? Né? Vem nas terças-feiras que sua mente está... Vem todo dia, mas pelo menos nas terças, que a mente está bem exercitada pela aula, né? E vim para esse processo de Planeta em Oração e vai dormir depois e me conta. Tá bom, queridos raladinhos com H? Beijos.
Se você quer bater um papo com sua mente mais sábia, precisa ter um trabalho, você precisa estudar seus sonhos. Os sonhos são ferramenta de autoconhecimento. Você não tem que ser paranormal, você não tem que ser isso, você não tem que ser nada. Você tem que ser só uma pessoa que está interessado em investigar a sua própria espiritualidade. Se você quer acreditar que a vida eterna existe, você tem um perispírito, você não é só vísceras andante, tem uma coisa a ser feita. Tem muitos sonhos que são mensagens que a gente precisa traduzir. E se a gente não traduz, esse sonho ele vai ficando cada vez mais forte para poder chamar a nossa atenção. E aí vai virando pesadelo. Se você tem um pesadelo, a primeira coisa que você precisa ver é o seguinte: o que esse pesadelo quer dizer? Pode estar sinalizando ali algum processo de doença que você pode estar começando, ou se você não mudar determinado comportamento, poderá vir passar por uma situação desagradável. A maioria dos pesadelos são sonhos premonitórios. A gente não prestou atenção à mensagem do sonho quando ele estava mais leve, e aquilo vai se transformando, o inconsciente fica torturado para poder falar, para poder se expressar. Na hora que você traduzir a mensagem, o pesadelo vai embora. Por que você insiste tanto nesse tema? Porque você está sempre chamando as pessoas para falar sobre sonhos, para estudar sobre sonhos. Há um ganho muito importante aí. Você começa a entrar em contato com a sua sensibilidade espiritual. Se você é uma pessoa ansiosa, vai diminuir a sua ansiedade. Se você é uma pessoa que tem depressão, vai diminuir a depressão. Se você tem compulsão por comida, vai diminuir a compulsão. Porque você vai estar acessando mais uma parte sua, e a parte mais sábia. Então, os primeiros ganhos são esses. Problemas de insônia vão começar a desaparecer. Muitas vezes, as insônias é aquilo que se chama do inconsciente lotado. A nossa mente não aguenta mais estar no estado inconsciente, e esse inconsciente está cheio de informação que nos vem através dos sonhos, e a gente não para poder escutar ou fazer nenhuma tradução. Então, tem muitos problemas de saúde, inclusive, que derivam da gente não prestar atenção aos nossos sonhos. Não prestar atenção a um diálogo entre a nossa mente mais sábia para a nossa mente menos rica de conhecimentos e de sensibilidade. Nós vamos ver aqui todas as camadas dos sonhos. A camada dos sonhos, aonde a nossa mente registra os nossos desmembramentos. É preciso a gente estar com o nosso canal que liga o inconsciente ao consciente muito limpo. E sonhos que não são interpretados, sonhos que são desprezados, acumulam uma energia exatamente neste canal, nos desligando da parte mais sutil nossa. O nosso perispírito, ele traz nele a memória de vidas anteriores. Para a gente trazer essa lembrança, tem que ter entrado em contato com a mente do perispírito, para a mente do perispírito transpor para o nosso campo mental. O nosso emocional, ele fala por sensações. E à medida que vamos tendo sensações na vida, susto, alegria, medo, expectativa, e tem algumas sensações que a gente nunca ouviu falar, a não ser se faz um curso de sonhos como esse. Então são coisas que o nosso corpo sente e não sabe traduzir. Você já teve sensações assim, você não saber o que é? Eu vou relatar uma. Sabe quando está acontecendo alguma coisa muito forte e que as pessoas arrepiam? Por que estão arrepiadas? Elas não sabem. Eu estou arrepiado porque eu estou vivendo uma coisa aqui diferente. Mas a gente não sabe o nome disso, não sabe o que é isso, a não ser que a gente faça um curso de sonhos como esse. Só que a gente vai aprender a nominar, perceber uma série de sensações que nos passam despercebida por falta de conhecimento do que é que o nosso corpo está denunciando. Se você vê uma pessoa triste, você olha para ela não precisa dizer estou triste. Você olha e vai dizer, puxa, ela está triste. E nós já sabemos o comportamento físico, muscular, óptico de quando uma pessoa está triste. Mas existe uma série de outras coisas que a nossa eletricidade tátil, que é outra coisa que nós vamos aprender aqui no nosso curso, são energias que a nossa pele capta. Toda vez que você sentir esse arrepio que nós conversamos aqui, saiba que é uma sensibilização tátil. Não é todo mundo que tem. Muitas vezes a pessoa até teve, mas nem percebeu. Por que não percebeu? E que pessoas são essas? Aquelas que ainda não despertaram para esse tipo de reação da mente tridimensional, da terceira manifestação da nossa mente.
é através dos sonhos que fazemos contato com os nossos mentores espirituais, trazemos memória de diálogos que tivemos com nossos mentores, não às vezes da forma clara, de, olha, eu sou seu mentor, meu nome é fulano de tal, e o recado que eu tenho para dar a você é tal, 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 tal. Se você realmente quer lembrar de outras vidas, precisa ter um trabalho, você precisa estudar seus sonhos. Os sonhos são ferramenta de autoconhecimento.